Fala, meus amigos, beleza? Bom, queria comentar aqui um pouco sobre a supressão da oposição no Brasil através da justiça. Porque, infelizmente, é isso que nós temos assistido mais ou menos desde que o presidente Bolsonaro tomou posse. Antes, porém, tentaram que o presidente nem tomasse posse, né, no atentado do Adélio Bispo em plena campanha eleitoral, como todo mundo sabe, perpetrado por alguém que era filiado ao PSOL. Bom, e aí o que aconteceu? O sistema achou que poderia domar Bolsonaro e não se importou com a sua eleição. Praticamente pagou para ver o que poderia acontecer, como eu disse, achando que poderia cooptar o presidente, trazer o presidente para o centrão ou para a corrupção. E eles viram que o buraco era mais embaixo, porque era um homem honesto, que não roubava e também não deixava roubar. E aí começaram os problemas do presidente Bolsonaro. Ele praticamente não conseguiu governar do jeito que ele queria. A cada dia a Suprema Corte brasileira interferia em alguma decisão do Executivo, dava 5 dias, 3 dias, às vezes 48 horas para o presidente se explicar de determinado assunto, que era corriqueiro, banal, como a gente vê hoje em dia aí, a corrupção campeando e o STF caladinho, porque são sócios. Mas a gente já vai chegar lá. Então, durante o governo Bolsonaro, existiu toda essa caída na realidade, né, do sistema, percebendo que Bolsonaro não fazia parte dessa galera, não fazia parte desse jogo. E aí, evidentemente, que o sistema começou a pensar em um método para não reeleger Bolsonaro, que foi exatamente o que terminou acontecendo. O presidente, durante a sua campanha de reeleição, sofreu diversos ataques da Suprema Corte e do Tribunal Superior Eleitoral, ataques esses que suprimiram cerca de 1.200.000 inserções de rádio no Norte e no Nordeste, justamente aonde o presidente poderia ter feito uma virada, já que ele perdeu por 1,5% dos votos, né? Ou seja, se o presidente pudesse ter dito tudo que gostaria, que ladrão é ladrão, que ladrão anda com ditador, que ladrão é a favor de assassinato de bebê no ventre, que ladrão é a favor de substâncias ilícitas, etc e tal, talvez o jogo fosse outro. Porém, as próprias instituições agiram efetivamente como instituições contra Bolsonaro. Como eu já disse aí, no caso da multa também que o ministro Alexandre de Moraes deu para o PL, porque o PL reclamou de alguma coisa lá no TSE, o ministro não gostou, deu uma multa de 22 milhões de reais, como todo mundo sabe. Teve também o absurdo da campanha para os jovens votarem. Ora, todo mundo sabe que essa juventude estúpida do Brasil hoje em dia, essa geração Z, é uma geração completamente alienada. É a primeira geração no mundo que é mais burra do que a geração anterior, isso falando do coeficiente de inteligência. Então, assim, essa campanha também ajudou a tirar votos do presidente Bolsonaro. Porque se o TSE fizesse, por exemplo, uma campanha com as pessoas mais velhas, com os idosos, esses sim, eleitores do presidente Bolsonaro, talvez o resultado fosse outro. Certamente seria. O tempo foi passando e culminou naquela eleição que a gente viu, com todos esses problemas que vocês viram aí. O pessoal ficou insatisfeito, começou a ir para a porta dos quartéis, erroneamente achando que as Forças Armadas poderiam fazer alguma coisa. E quando eu digo erroneamente, eu digo com os olhos de hoje. Naquele tempo, a gente ainda acreditava nas Forças Armadas. Enfim, a partir daí, tudo desandou, né? Quando o Lula assumiu, o consórcio se viu no direito de dizer para Lula o seguinte: você só está sentado nessa cadeira aí porque eu deixei. Então, eu quero um naco de poder. E o naco foi crescendo, 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 ao ponto de que hoje quem comanda o Brasil não é o executivo,
não é o legislativo, é simplesmente o judiciário que se imiscui em todos os problemas e tudo que acontece no Brasil. Quem dá a palavra é a Suprema Corte, mesmo quando não pode, como é o caso do Ramagem agora. Então, assim, isso não aconteceu da noite para o dia. Isso foi uma crescente que culminou na ditadura do judiciário que a gente tem hoje. Quando isso vai acabar, eu não sei, porque as vias legais estão obstruídas, né? Na política temos dois ineptos, para ficar numa palavra tranquila, que são o Alcolumbre e o Hugo Mota, dois inúteis, então na política não vai acontecer nada. Na justiça, muito menos, porque o problema é da justiça, e o que restaria era povo na rua. E infelizmente o povo ainda não tomou consciência de que ele pode muita coisa, inclusive poderia derrubar essa ditadura. Mas o povo está dormindo em berço esplêndido. Só resta o quê? A via externa, com algum tipo de ajuda ou pressão vinda dos Estados Unidos. Eu acho que isso vai acontecer, não sei quando. Enfim, a ditadura no Brasil hoje só tem um culpado: a justiça. Deixa aí nos comentários o que é que você acha desse meu raciocínio, se você concorda ou não, se você concorda em algum ponto, se discorda em algum ponto, etc e tal. Deixa aí que eu gosto de ver o comentário de vocês.